Verdade. Primeiro nós vamos falar sobre inadimplemento. Depois nós vamos falar do vídeo. Nem material trouxe. Importância, gráfica. Vai ser liberar aula normal? Falou no grupo lá. Você terminar a matéria com vocês. Mas é tranquilo. Sem crise. Não. E a gente, eu ganhei a colação, aí os professores aí acontece, aí não vai pagar a diária, aí nós fomos, vamos aprendendo que é assim, certinho, mas pegar o ônibus, e o ônibus levar só pra gente, dali, vamos sério, Sem demora para não. Pessoal, vamos lá rapidão, sem para a gente não perder muito tempo com essa parte, para a gente finalizar a nossa matéria, né? E depois passarmos para as apresentações. legal. Falei isso, Estava lá em Alterosa, na praia, capital do sol. Dá uma Alterosa, né? Todo mundo lá no bar. É, meio moreno aqui, ó. Bom, a tempestade que eu nunca vi na vida. Verdade. Eu nunca tive medo de chuva. Primeira vez que eu tive medo de chuva. Pô, dá a impressão que o raio tá ficando do lado da casa, né? Tremia tudo, assim, um atrás do outro. Uma chuva pesada. Uma chuva pesada. Nossa, de verdade. Semana passada choveu granizo lá, pedra desse tamanho, assim, destruiu tudo que você possa imaginar. A última chuva que eu vi nesse dia foi em 2019, em Santa Rita, lembra? Lembro. Parece que foi pior que Santa Rita. Acabou por tudo, cara. Você olha lá, será que não tem possível? Alterosa perto não. Já tem Alfenas. Ah, é porque lá tá. Já Represa de Furnas. Pessoal, vamos lá então, ó. Eu sei que todo mundo está um pouco ansioso aí para ir embora, para concluir tudo, mas nós precisamos concluir a nossa disciplina. Nós teremos dois temas para tratar: inadimplemento da obrigação e responsabilidade civil. O trabalho de vocês já foi focado sobre responsabilidade civil. Então, a gente vai falar rapidinho sobre os temas de responsabilidade civil e depois a gente passa para os trabalhos, beleza? Mas antes de falar isso, nós vimos falando, né, desde o começo da nossa disciplina sobre a constituição das obrigações, depois a gente falou em transmissão das obrigações, falamos na extinção das obrigações, né, as várias formas de pagamento ou outras modalidades de cumprir com a obrigação, e chegamos agora num ponto que é um pouco crítico, e é aquilo que dá mais trabalho para os advogados, que é o inadimplemento da obrigação. Quando nós falamos em inadimplemento, a gente diz assim, ó, naturalmente, o credor espera que o devedor pague a sua dívida, né? Que ele cumpra com a obrigação, que ele faça o adimplemento. Mas, infelizmente, em algumas situações, o devedor não honra com as suas obrigações. Quando o devedor não honra com as suas obrigações, nós temos aí um caso, então, de inadimplemento. Então, toda vez que vocês ouvirem a palavra inadimplemento, significa que não houve
o cumprimento da obrigação. E aí, pode ser tanto na obrigação de dar, na obrigação de fazer ou não fazer. Como assim? Obrigação de dar. Eu tinha que entregar um carro, não entreguei o carro. Eu tinha que pagar uma conta, entregar dinheiro, não paguei a conta. Inadimplemento. Inadimplente. Eu tinha que pintar uma casa, não fui pintar a casa. Eu tinha que fazer um show, não fui fazer o show. Obrigação de fazer. Obrigação de não fazer. Eu tinha que tolerar a passagem de uma pessoa. Não tolerei, coloquei uma tranca na porteira. Então eu vejo que qualquer uma das modalidades de obrigação, quando o devedor ele não cumpre com a sua parte, nós falamos em inadimplemento. Certo? Qual que é a grande questão? E para mim, talvez o inadimplemento ele seja mais importante que o próprio adimplemento, porque ele dá mais trabalho na justiça do que o próprio pagamento. O pagamento acontece naturalmente, tem as várias formas que vão justificar. Mas veja que o inadimplemento é o que dá trabalho para os advogados, porque é quando alguém não paga a conta, quando alguém não faz o serviço, que gera o problema. E aí é onde que os profissionais atuam em cima dos problemas, né? E aí o que nós temos de importante nessa questão do inadimplemento? Nós podemos dividir o inadimplemento de duas formas. Podemos falar que pode existir um inadimplemento absoluto ou um inadimplemento relativo. Quando nós falamos em inadimplemento absoluto, significa que não tem mais como o devedor cumprir com a obrigação. Ou seja, para o credor não é mais interessante. Como, por exemplo, contratei um bolo de aniversário para o meu aniversário. No dia do aniversário, a boleira não entrega o bolo. Veja que se ela chegar no outro dia com o bolo, vai ficar a critério do credor. Ela pode falar assim, não, o meu aniversário era ontem, não quero mais. Inadimplemento absoluto. Impossibilitou o cumprimento da obrigação posteriormente. Agora, se fala, não, tudo bem, eu fico com o bolo, mas com algum abatimento, alguma coisa, a gente pode falar que é um inadimplemento relativo. Então, veja assim, toda vez que tiver inadimplemento absoluto, significa que o devedor, quando ele cumpre com a obrigação, aquela obrigação ela é inapropriada ou inaproveitada pelo credor. Agora, quando nós falamos do inadimplemento relativo, nós estamos falando de uma situação na qual houve uma falha. Lembra quando nós falamos do tempo, modo, forma de pagamento, lugar de pagamento? Quando há uma falha relativa de que o pagamento ainda pode ser aproveitado para o credor, nós podemos falar no relativo. Esse caso do bolo. Não, eu fico com o bolo do jeito que ele está, ainda que você me entregou no dia depois. Teve uma mora, que nós vamos falar, do Instituto da Mora, mas houve o proveito em favor do credor. Então, outro ponto importante de falar sobre o inadimplemento é essas duas modalidades. O inadimplemento ele pode ser absoluto ou ele pode ser relativo. Certo? Qual que é a diferença prática entre absoluto e relativo? Quais os institutos que vão atuar em cima de cada um deles? Nós vamos falar aqui na sequência sobre o Instituto da Mora, cláusula penal, os juros, perdas e danos, arras, né, ou sinal. Cada um destes institutos vão ser aplicados em determinado tipo de inadimplemento. Então, por exemplo, o que nós podemos falar também? Lucro cessante, você vai estar dentro da perdas e danos. O inadimplemento, né, ele pode acontecer também por uma omissão, quando o devedor, por exemplo, deixa de praticar um ato, deixa de pagar, tem que ir lá pagar a conta, entregar o dinheiro. Ele não vai, então ele se omite e causa inadimplemento. Como também ele pode ser por um ato comissivo das obrigações de não fazer, quando ele deveria ficar quietinho no canto dele, mas ele pratica um ato. Então, o inadimplemento ele pode ser de duas formas. Ou quando o devedor ele se omite de uma prática, de um ato, ou quando ele pratica um ato.
Então, a depender da modalidade de obrigação, nós vamos ter tipos diferentes de inadimplemento. E aí nós temos também uma outra classificação dentro dessa parte de inadimplemento, falando que a inexecução se diz voluntária quando o próprio devedor não quer cumprir com a obrigação. Então, imagina só aquela situação de que eu tenho que pagar o Abner, mas eu não pago, por um ato meu. Não vou pagar. Não tenho dinheiro, não quero pagar. Então, quando nós falamos numa inexecução voluntária, é um ato do devedor de não querer cumprir com a obrigação. E aí nós falamos que pode ser um ato doloso ou um ato culposo, né? Doloso, quando tem a intenção. Ele tem a intenção de não pagar a dívida, ou de não entregar o objeto, ou de não realizar o serviço. Ou culposo, quando ele age com negligência, imprudência ou imperícia e não faz o serviço, ou não faz o pagamento. São atos voluntários do devedor. Mas a obrigação também ela pode não ser cumprida de forma involuntária. Caso fortuito, força maior. Ou fato príncipe, né? Também pode ser colocado nesse trio aí. Ou seja, existem situações em que a obrigação ela não é cumprida, não porque o devedor não quer não cumprir, mas porque algum fator externo impossibilite que ele cumpra com a obrigação. Por isso nós falamos em numa descumprimento ou numa inexecução involuntária. Qual que é a importância disso? A importância disso é que, para efeitos da lei civil, somente a inexecução voluntária é que vai possibilitar ressarcimento. Ou seja, aquelas situações em que nós não temos a vontade do devedor, caso fortuito e força maior, né? Essas excludentes de responsabilidade vão obstar o ressarcimento ou o dever de indenizar. Certo? Beleza? Vamos lá, então. O artigo base, né, quando nós falamos em inadimplemento, né? 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária, segundo os índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários de advogado. Então, vejam aqui, o artigo 389 é o que vai possibilitar já a gente identificar alguns institutos dentro do inadimplemento. Então, quais são as hipóteses em que não é possível a gente cobrar do devedor se ele não cumpre com a obrigação dele? Quando tiver a culpa for do próprio credor, pelo descumprimento da obrigação, nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, ou quando a culpa for imputada a terceiro. Então, toda vez que a culpa pela inexecução se der a terceiro, caso fortuito, força maior ou do próprio credor, não existe o dever de indenizar. Não existe culpa do devedor. Meninas, vamos aí? Por favor. Dentro desses institutos aí, nós temos agora o Instituto da Mora. Vocês já devem ter ouvido falar deles com mais frequência. Então, assim, a pessoa ela constituiu em mora, ou ela está em mora com alguém. O que é mora? Mora nada mais é do que atraso. Então, toda vez que vocês estiverem relacionando a palavra mora, vocês vão estar relacionados ao retardamento no cumprimento da obrigação. Ou seja, quando o devedor ele tem que cumprir num prazo e ele não cumpre naquele prazo ajustado, ele está constituído em mora. Esse é um instituto muito importante porque ele decorre naturalmente do descumprimento da obrigação. Então, e a mora, ela provoca um descumprimento, um inadimplemento relativo. Se eu falo em mora, eu não estou falando na possibilidade de nunca mais eu cumprir com a obrigação, mas eu estou falando de um retardamento no cumprimento da obrigação.
Por isso eu falo em inadimplemento relativo. Ou seja, pela mora, eu consigo falar que o devedor ainda vai cumprir com a obrigação, mas ele está atrasado no cumprimento daquela obrigação. Por isso que ele está constituído em mora. E aí nós vamos fazer um link muito próximo com os juros. Já ouviram falar em juros moratórios? Juros moratórios é juros de mora. A mora é a situação de atraso. Mas se eu cobro algo a mais do devedor pelo atraso, eu estou cobrando juros de mora. Então vejam que os institutos agora de direito civil, eles vão se casando, eles vão se agrupando para poder dar mais força, dar mais direito ao próprio credor da relação. O que nós temos aqui de importante, né? A mora, ela pode ser purgada, né? O que significa esse termo? Purgação da mora. É o pagamento da mora, do atraso. Ou seja, quando o próprio devedor, atrasado no cumprimento da sua obrigação, ele vai lá e cumpre essa obrigação, nós podemos falar que ele está purgando a mora, ele está cumprindo a obrigação com esse retardamento. Mas ele está satisfazendo a obrigação. O que pode acontecer? Esta purgação da mora, ou seja, esse pagamento atrasado, pode gerar um ônus maior para o próprio devedor. Por isso que a mora, ela pode ser colocada no contrato como um agravante pelo não cumprimento da obrigação. Já ouviram falar assim, quando pega um boleto, e está assim, ó, vencimento dia tal. Aí embaixo assim, cobrar não sei quanto, 33 centavos por dia de atraso, isso é mora. Ou uma multa, né? Mas a gente vai falar da cláusula penal. Se não pagar no dia, cobra R$10, não sei quantos de multa, mais 0,33 centavos por dia de atraso. Uma cláusula penal com uma mora, um juros moratórios sendo colocado na obrigação. Qual que é a dinâmica disso, pessoal? Qual que é a intenção de existir esses institutos? Toda a intenção é de forçar o devedor a cumprir com a obrigação do prazo ajustado. Imagine você na posição de devedor, você pega um contrato e nele tem várias obrigações, falando que se eu não cumprir o contrato naquele dia, eu vou ter que pagar multa, vou ter que pagar juros, vou ter que pagar atualização monetária. Ou seja, o crédito que se esperava, ele vai aumentar pelo não cumprimento adequado da obrigação. Então, quando nós falamos em inadimplemento, nós estamos falando justamente destas ferramentas que o Código Civil dá para que não haja mais o atraso ou o descumprimento da obrigação temporal, na sua parte temporal, né? E aí o principal artigo relacionado ao Instituto da Mora é o 394. É ele que abre, né, o capítulo relacionado à mora. Ele fala o seguinte: considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer. Por que esse artigo é importante? Porque a constituição em mora não é um ato meramente do devedor. O devedor que não paga no prazo certo, ele está em mora. Mas o credor que se nega a receber a obrigação também, pode ficar constituído em mora. Então vejam que é um instituto que é aplicado para as duas partes. Aquele que não cumpre no prazo certo, ou o credor que também se recusa a receber a obrigação, pode estar constituído em mora. Como, por exemplo, um contrato de aluguel. O locatário quer pagar o aluguel e o locador se recusa a receber o aluguel. Por quê? Quer tentar constituir o devedor em mora para pedir o despejo dele. O devedor, o que ele tem que fazer? Comunicar ao juiz com a consignação de pagamento. Lembra? Fazer o depósito e aquele atraso no recebimento
credor pode ser constituído o credor em mora. Então vejam que é um instituto aplicado para as duas partes do vínculo obrigacional. Ele não vai receber prejuízo. Aí o trabalhando no ele foi um ponto. Tipo, o cara lá, ele pode depois pegar o valor? Se o juiz, se ele não provar que o credor se recusou justificadamente, ou seja, se a recusa do credor foi injustificada ou justificada, é o que vai determinar com quem vai voltar o dinheiro. Se o credor recusou justificadamente, o devedor vai ter que recuperar aquele dinheiro e o devedor vai estar em mora. Mas e se o credor, o cara lá no proprietário da casa, ele não teve uma justificativa para recusar. E ele não quis. O juiz pode fazer o cara lá ficar na casa e não ter que pagar o aluguel? Sim, para constituir o pagamento. Mas aí como é que funciona? Vai liberar para o credor o salário, o valor do aluguel. O credor vai ter que receber em juízo. E não vai poder, e vai julgar improcedente qualquer ação de despejo, porque está tendo pagamento. Mas se o despejo já foi fácil? Não foi. Aí, no caso, não pode ter efetuado o despejo. Porque uma ação vai depender da outra. Uma vai estar relacionada à outra. Não pode ter uma independente da outra. O segundo instituto, pessoal, que está muito relacionado à questão de inadimplemento, é o que mais aparece, assim, o que tem mais destaque, é o instituto das perdas e danos. Perdas e danos, né? Ele é qualquer reparação devida ao credor pelo descumprimento da obrigação. Algumas situações vai ser devida para o devedor quando o credor der causa ao descumprimento, né? E aí, já aproveitando para falar um pouco sobre responsabilidade civil, quando nós falamos em perdas e danos, né? Então, além de ser esse direito, né, devido ao credor por eventuais perdas sofridas no inadimplemento da obrigação, nós podemos falar que as perdas e danos, elas estão relacionadas ao instituto de responsabilidade, tanto contratual como extracontratual. Quando nós falamos em responsabilidade contratual, nós estamos falando de dois tipos de responsabilidade. A responsabilidade contratual propriamente dita, que é aquela colocada no contrato, e o descumprimento da cláusula contratual gera responsabilidade contratual, e as responsabilidades do direito das obrigações. Então, quando nós falamos em inadimplemento de obrigação de maneira geral, quando alguém não honra com qualquer obrigação, nós estamos falando de uma responsabilidade contratual, não só aquela advinda do contrato. E existe uma outra responsabilidade, que é a extracontratual. A responsabilidade extracontratual é a que vocês estudaram para responsabilidade civil. É aquela que nasce de um ato ilícito. Então, vocês viram lá o que é o ato ilícito, que é qualquer lesão de direito a outra pessoa. Toda vez que tem uma lesão de direito a outra pessoa, ou seja, uma ocorrência do ato ilícito, nasce o dever de indenizar, nós falamos então de uma responsabilidade extracontratual. Qual que é a importância dessas duas? Por quê? O Instituto das Perdas e Danos vai estar vinculando justamente essas duas modalidades de responsabilidade, tanto a contratual como a extracontratual. Para nós aqui, vai ser importante agora a contratual, que é o descumprimento da obrigação. E também vai servir depois para a responsabilidade civil, a extracontratual. Mas o que é importante quando a gente pensa em perdas e danos? Quando nós pensamos em perdas e danos, nós não pensamos na ideia de lucro. A ideia de lucro está desvinculada da ideia de perdas e danos. Quando nós falamos em perdas e danos, nós falamos justamente daquilo que o próprio nome, perdas e danos, ou seja, aquilo que o credor efetivamente perdeu ou aquilo que efetivamente o credor tomou de prejuízo é o que vai estar relacionado ao seu ressarcimento. E aí, as perdas e danos, então, elas pressupõem sempre um direito de indenização.
Aqui que começa a base nossa para falar sobre direito à indenização. E as perdas e danos, nós vamos ver daqui a pouco, que elas não estão resumidas ou relacionadas apenas a dano patrimonial, dano material, mas também dano moral. Ou seja, toda vez que houver um prejuízo a uma parte, no caso a um credor, que envolva direitos da sua personalidade, nós podemos falar em dano moral. Também vai estar relacionado a perdas e danos, ainda que perdas e danos a título moral. Então, a doutrina ela reconhece hoje essa possibilidade de indenização por dano moral, né, também está englobada nas perdas e danos. E aí, o que é importante? Né? E aí tem uma bagunça um pouco na doutrina. Quando nós falamos em perdas e danos, nós estamos falando de prova. Perdas e danos eu não presumo. Ou seja, fulano de tal foi prejudicado pelo devedor. Foi prejudicado em quanto? Se eu falo em perdas e danos, eu tenho que quantificar. Eu tenho que colocar números, eu tenho que materializar qual que é realmente o prejuízo que o credor tem naquele descumprimento da obrigação. Por quê? Se nós falamos que as perdas e danos elas não compõem uma base de lucro, elas só vão ressarcir, só vão compensar o credor, eu não posso, então, imaginar que as perdas e danos elas vão ser presumidas. Elas vão ter que ser provadas, comprovadas. Bateu o carro? Bateu no meu carro? Bateu. Quanto que ficou para arrumar, então? Está aqui a nota fiscal de serviço. Vai me ressarcir no que foi reparado. Sei lá, atropelou alguém. Despesas médicas. Então me dá todas as notas médicas, exames, atestados, tudo mais. Ou seja, eu preciso provar. Então, quando vocês ingressarem na justiça pedindo indenização por danos materiais e danos morais, o dano material você só vai ganhar se você provar. Você já perdeu a minha mala. Quero 5 mil reais de dano material. Aí o juiz vai falar o seguinte, mas de onde você tirou que a mala vale 5 mil reais? Porque tinha isso, tinha lá dentro. Você vai ter que provar o que tinha dentro para poder ter a indenização por dano material. Então vejam que quando nós falamos no Instituto das Perdas e Danos, ele é um instituto muito melindroso, por causa que ele prescinde de prova. Eu não consigo pedir indenização por perda material sem fazer prova do prejuízo material efetivamente havido. Só documental ou pode ser? Qualquer tipo de prova. Agora, sim, o que acontece muito? Imagina só, você pega um voo, uma empresa aérea, sumiram com a sua mala. Você vai pedir dano material, né, pelos prejuízos que tinham ali de perder a mala. Roupa, relógio, perfume, o que tinha dentro da mala. Só que você não concorda comigo que é difícil você provar exatamente qual que era o valor daquela mala, pelo que você tinha lá dentro? Então, em que pese o fato da doutrina colocar a questão da prova documental ou qualquer outro tipo de prova do que era o dano material a ser sofrido, hoje em dia, algumas circunstâncias elas meio que mitigam esta necessidade. E aí leva para a questão da presunção, porque o juiz ele vai ter que arbitrar um valor médio de indenização, porque naquele caso há um prejuízo material, mas há uma impossibilidade de fixação de prova. Então, hoje vocês vão ver isso na doutrina. A doutrina ela vai falar que precisa de prova, mas ela mesma concorda que precisa ser presumida em algumas situações onde a própria vítima ou a pessoa que tem o prejuízo, ela não consegue fazer mais a prova. E nesse caso específico tem uma inversão maior porque é direito de defesa do consumidor. E você automaticamente vai ter inversão do ônus da prova. Agora, numa relação fora do direito do consumidor, uma relação contratual, por exemplo, aí ficamos adstritos à questão da prova. Certo?
Mas o que é importante... Oi? Uma dessas. É, eu também vi lá na Avenida do BPS. Em frente ao Rafael. Não, lá no BPS o cara pegou um motoqueiro lá na ponte. Lá. Qual que é a questão central de danos, de perdas e danos? A definição de danos emergentes e lucros cessantes. Vocês devem ter visto, no Instituto para a Responsabilidade Civil, que essas palavras sempre apareciam. Dano emergente, lucro cessante. E aí a gente precisava saber o que aconteceu, o que vai possibilitar a existência desses dois institutos. Né? Quando nós falamos em perdas e danos, nós estamos falando necessariamente de danos emergentes ou lucros cessantes. Qual que então é a diferença entre eles? Dano emergente. Dano emergente é aquele dano que nasce do próprio ato ilícito ou do descumprimento da obrigação. Bateu o carro. O prejuízo material. Amassou a lataria. Ou seja, aquilo ali já é naturalmente devido pelo devedor. Né? Ou seja, ele causou um prejuízo que já vai ter que ser ressarcido. Aquilo é o dano emergente, que nasceu do descumprimento. Eu não entreguei a safra de café no dia prometido. Com isso, né, ou as sacas de café, não consegui abastecer o supermercado. Né? Não consegui atender um cliente. Ou seja, aquele dano que nasce do simples descumprimento é o dano emergente. Que fica mais fácil da gente entender quando a gente pensa no lucro cessante. O lucro cessante é aquilo que a pessoa deixou de ganhar. Por exemplo, né? Bati no carro do Moisés. Júlio, bati no carro do Júlio. Acabei com o carro dele. Dano emergente. Agora imagine que o Júlio fosse um motorista de aplicativo. Itacar. E precisasse do carro para poder tirar a renda dele. O carro ficou 30 dias parado na oficina para consertar. Ou seja, além daquele prejuízo material, que é o próprio dano no veículo, ele também ficou sem ganhar, sem oferir renda. Isso é lucro cessante. Vejo que é um instituto que não está relacionado diretamente, mas é uma consequência. Oi? O devedor tem que pagar por perdas e danos. Por isso que é importante, por isso que eu falo que para mim, o inadimplemento ele é mais importante que o próprio pagamento. Seriam dois processos, um batido e outro? Não, no mesmo processo. Você vai fazer um tanto de pedido lá. Luiz, eu quero que condene o Gabriel a pagar dano material por lucro, dano emergente. Está aqui o prejuízo do meu carro, R$14 mil para consertar. E lucro cessante. Sou motorista de aplicativo, deixei de trabalhar 30 dias porque o carro ficou na oficina. A média minha de recebimento por dia é R$300. 30 dias vezes R$300, está aqui a conta do meu lucro cessante. Vai tudo isso para o processo. Oi? 9 mil. Vou colocar lá. Então vejam que são institutos que vão, de certa forma, compensar o credor. Novamente eu fiz com vocês. O danos emergente, nem o lucro cessante, assim como as perdas e danos, no modo geral, eles não têm o intuito de gerar lucro. Né? Veja que o lucro cessante, o que pese o fato de a gente usar a palavra lucro, não significa que o devedor, que o credor, ao receber aquela indenização, ele está lucrando. Não. Ele está sendo compensado do seu prejuízo. Por isso que também a súmula 37 do STJ fala que é possível a gente acumular o dano moral. Imagine que bati no carro. O carro ele era placa preta. Ou seja, tinha lá mais de, 80% de originalidade. Né? Além de eu detonar o carro, eu ainda tirei a originalidade dele. Vejam que é um prejuízo que não está só no material, mas ele vai passar por uma esfera
que não está descrito no material, mas uma esfera extrapatrimonial. Ah, o carro está na minha família desde não sei quantas gerações, né? Eu perco total o carro, vou ter que agora vender nosso carro. Dano moral. Então, quando nós falamos em perdas e danos, nós falamos em danos morais e danos patrimoniais. Danos patrimoniais a gente pode resumir em lucros cessantes e dano emergente. Certo? O que nós temos aqui? Artigo 402, né? Ele é o primeiro artigo que vai abrir o Instituto das Perdas e Danos, né, professor? Então, tem um caso que aconteceu, a pessoa foi colocada como cargo público de professor, aí começou a trabalhar, depois concursado, né? Depois foi lá e foi mandado embora. Só que já tinha tomado posse, já tinha trabalhado nos dias. Aí a teoria para entrar pedindo essa reparação, porque no caso tinha um trabalho CLT. Largou o CLT, poder nesse, depois foi mandado embora. Lucro cessante. Pode ser lucro cessante. Porque é o que ele efetivamente deixou de ganhar, né? A função dele, né? Ele escolheu. Porque é uma situação um pouco melindrosa, né? Porque assim, ele foi induzido, né? Ó, passou no concurso, em razão do que ele passou, foi contratado. Não sei nenhum dos dois. Eles pediu conta do outro, acreditando que seria possado. Foi possado, anularam o concurso, perdeu o emprego que ele renunciou. Cabe indenização contra a administração pública. Igual o pessoal que faz, tem algumas ações dessas na Justiça do Trabalho. A pessoa, ela vai fazer uma entrevista de emprego, beleza, passou a entrevista de emprego. Chama a pessoa para fazer, então, a assinatura do contrato de trabalho. Aí a pessoa está em outro emprego, ela pede conta para ir. Perde um voo, não consegue chegar para assinar o contrato de emprego. Ou, nesse tempo, a empresa volta atrás, fala que fechou a vaga. Então, existem várias situações que vão estar envoltas a perdas e danos. Toda vez que uma pessoa ela for ofendida, e isso está relacionado à responsabilidade civil, que ela for ofendida, vítima de algum ato ilícito, e ato ilícito é qualquer lesão de direito a uma outra pessoa injustificadamente, né, vai ser passível de reparação. Qual reparação? Aí a gente vai ter que ver caso a caso. Vai ser só perdas e danos? Danos lucro cessante, dano emergente? Vai ser só dano moral? Depende da situação. Por exemplo, negativação de nome. Ah, tive meu nome negativado lá no Serasa, no SPC, indevidamente. Qual que é o prejuízo material que eu tive? Nenhum. Só dano moral. Meu nome foi para o cadastro de inadimplência. R$8.000 de indenização no juizado especial de derivado. Então, vejam que os institutos de indenização, eles vão ser aplicados caso a caso. Né? Eu tenho que analisar qual que é a lesão de direito para eu saber qual instituto que eu vou aplicar em relação ao inadimplemento. Certo? Juros legais. Né? Quando nós falamos em inadimplemento também, naturalmente, nós falamos da mora, né, que é o retardamento do cumprimento da obrigação, e, naturalmente, nós vamos falar do Instituto de Juros. Tudo que não se paga no tempo certo é juros. Né? Por juros, nós temos que é aquela capitalização do dinheiro, né, o próprio dinheiro trabalhando para ele. O Instituto dos Juros está relacionado ao seguinte: o bem empregado, sendo ele dinheiro ou não, ele vai ter uma certa lucratividade própria dele. Se o credor põe aquele dinheiro no banco, ele vai render alguma coisa. Se ele não põe no banco, vai naturalmente render um acréscimo para ele. Quando o devedor não cumpre com a obrigação ou causa prejuízo ao credor, significa que o devedor está tirando aquele direito do credor. E por isso que o devedor tem que pagar os juros. Essa é meio que a lógica. Ou seja, quando eu destruo o carro de alguém, uma batida, aquele carro
o valor que estaria sendo empregado nele, ele renderia juros se ele tivesse algum banco, por exemplo. Como o credor proprietário está sendo impedido daquilo, o devedor tem que pagar aqueles juros. Por isso, as obrigações naturalmente possuem essa questão do rendimento de juros, né? E naturalmente a gente vai falar em instituto de juros muito mais as obrigações pecuniárias em dinheiro, beleza? O que nós podemos falar? Que os juros eles podem ser de duas formas. Eles podem ser ou compensatórios, né? Ou eles podem ser moratórios. Os compensatórios são aqueles que nascem da obrigação com uma compensação para o credor que se dispõe a receber de uma forma parcelada, por exemplo. Sabe quando você vai comprar alguma coisa, quando fala assim, parcela em 10 vezes, mas aí tem juros? Esses juros que estão sendo colocados naquela obrigação são juros compensatórios. Imagine que, pela própria palavra, aquele juros está compensando o credor pelo prazo dilatado de cumprimento da obrigação. Quando nós falamos em juros moratórios, nós estamos falando daqueles juros do atraso. Não paguei no prazo certo. A partir de agora, a obrigação ela tem juros. Vejam aqui pela própria palavra, juros moratórios, que decorrem da mora, o cumprimento inadequado da obrigação relacionada ao tempo. O retardamento do cumprimento nasce do dever dos juros. Esses juros são classificados como moratórios. E nós podemos ter duas fontes. Juros legais, quando a lei fala que vai ter juros. E aí nós temos lá, juros legais é de 1% ao mês. Né? Ou juros convencionais, ou seja, as partes podem estabelecer qual juros elas querem fixar na obrigação. Aqui eu coloco um asterisco, né? Por quê? A gente tem que ter muito cuidado nessa questão da fixação de juros. As partes elas podem livremente fixar os juros da obrigação. Mas o problema está relacionado ao quê? A usuras, ao excesso da capacidade de cobrança de juros. Lembra da agiotagem? A agiotagem é possível? É permitido legalmente? Não é. Por quê? Por causa da capitalização de juros, da lei da usura, né? De você emprestar juros sobre juros e aí, no final das contas, a pessoa está pagando só juros, não está pagando mais a obrigação principal. Então, em que pese o fato da lei possibilitar que as partes convencionem, né, uma taxa de juros para aquela obrigação, tem que tomar muito cuidado para que essa convenção das partes não seja caracterizada como usura, né? E aí a usura ela é vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Mas vejam só, se a gente fosse seguir juros legais, cartão de crédito não podia cobrar juros de 14, não sei quantos por cento ao mês. Quase 15. Por que ele cobra? Porque quando você contrata o cartão de crédito, você vai pegar um contrato dele lá, de adesão, que vai estar falando que o inadimplemento, a mora, a constituição de mora, atribui o percentual de, as partes fixam o percentual de 15, não sei quantos por cento, a título de juros moratórios. Ou seja, quando você contrata o seu cartão de crédito, você está contratando que você concorda, convencionando que o seu juros seja tratado pelo código. Pode ser Quebrado também, né? Aí no marketing, né? Quebrada por quê? Por um advogado posteriormente. Depende. Depende muito. Por quê? Vai se acreditar na autonomia e na vontade das partes. E aí, muitas vezes, o judiciário não revê. É aquelas promessas de advogado. Baixa a parcela do seu financiamento. Sei que lá, liquide seu carro. Tem que tomar muito cuidado com esses tipos de propaganda. Assim, por quê? Qual que é a estratégia? A estratégia é você discutir os juros embutidos nas parcelas. Né?
Mas aí você tem que olhar se esses juros foram convencionados, a maneira que foi feito esse contrato, para ver se a justiça vai revisar aquele contrato ou não. Se ela vai Até o tamanho da fonte do contrato lá vai estar relacionado ao direito do consumidor. Então, veja assim, é possível e é possível também a gente revisar, mas a depender do tipo de situação que ela é colocada. Uma coisa, pessoal, os juros, eles são uma obrigação natural do descumprimento. O que eu quero dizer com isso? Não precisa as partes colocarem lá no contrato delas que vai ter juros. O simples inadimplemento já faz nascer os juros. Beleza? Juros é tabelado? O juros legal 1%. 1% ao mês. Juros de mora, aquele Juros de mora de 1% ao mês. Pode olhar, até na própria sentença judicial. O juiz vai colocar lá, obrigação tal, juros, atualização monetária e juros de 1% ao mês. É o juros definido pela legislação brasileira. Na administração, mais chato que tem é ficar convertendo juros de ao mês para ao ano. Dependendo do percentual, é difícil mesmo. Outra hipótese, pessoal, de colocar inadimplemento é a cláusula penal. Né? A cláusula penal ela é um instituto bem assim, controvertido pelas pessoas que fazem muita confusão. Quando nós falamos em cláusula penal, eu estou colocando no meu contrato, a título de antecipação, que se o devedor descumprir, a multa pelo descumprimento vai ser tal. Então, a cláusula penal ela é uma fórmula que eu coloco no contrato de ressarcimento já prévio. Quando eu vou assinar o contrato, eu já estou sabendo. Se eu descumprir esse contrato, eu já sei qual que vai ser a penalidade que vai estar sendo imposta para mim. Tem uma punição. Uma punição. Cláusula penal é uma punição pelo descumprimento. Cumprir, eu quero que você entregue um caminhão de pedra para mim dentro de 30 dias. Sob pena de cláusula penal de pagar, será? R$300. Você já coloca no contrato. Qual que é a cláusula penal? Agora, o que tem de importância na cláusula penal? Né? Só o artigo 408 fala: incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que culposamente deixe de cumprir a obrigação ou se constitua embora. Ou seja, é preto no branco. Teve o inadimplemento, já aplica a cláusula penal. Ou seja, não se discute se aplica ou se não aplica. Constituído o inadimplemento da obrigação, nós já temos a definição da cláusula penal a ser aplicada naquele caso concreto. O que eu estava falando para vocês? Qual que é a importância da cláusula penal? Né? A cláusula penal ela não pode ter um valor superior ao próprio objeto da obrigação. Imagine que você estipule uma obrigação e coloque como uma cláusula penal um valor superior à própria obrigação. É uma cláusula nula de pleno direito. Pelos termos do artigo 412. Enriquecimento ilícito. O valor da combinação imposta da cláusula penal não pode exceder ao da obrigação principal. Imagina que a obrigação era entregar um carro. Mas, se não entregar o carro, pague R$500 mil de multa. Né? Entregar um Uno 47. R$500 mil de multa se não entregar o Uno. Veja que é descompensado. A cláusula, a pena pelo descumprimento, é maior do que a própria obrigação. Mas até mesmo o valor, dependendo do valor, é questionável. E por que isso existe, pessoal? Porque a cláusula penal, se ela é uma convenção a ser fixada entre as partes podem perder a mão. Se eu quero forçar o devedor a cumprir, eu vou colocar uma cláusula penal alta para ele cumprir com a obrigação. Neste fato de eu querer que o devedor cumpra com a obrigação, eu estipule uma cláusula penal muito alta, eu tenho que tomar cuidado com esse limite aqui. Eu não posso estipular uma cláusula penal superior ao da obrigação. Senhor, mas ainda que não fosse superior, chegasse perto, podia entrar com o princípio da proporcionalidade. Pode também.
Da mesma forma que pelo 413, se eu cumpro parcialmente a obrigação e ela tem uma cláusula penal, deve haver o quê? Uma redução equitativa da cláusula penal. Imagina que eu tinha que entregar 100 sacos de arroz. Entreguei 80. Estou inadimplente, eu não entreguei a quantidade que eu deveria entregar. Cláusula penal. Mas vocês concordam que a cláusula penal ela tem que ser mitigada, tem que ser reduzida proporcionalmente ao descumprimento? É o que o 413 ele possibilita. Vejam só, pessoal. O credor, ele pouco quer saber. Ele quer cobrar a cláusula inteira. O devedor que vai ter que invocar em matéria de defesa que não. Olha, eu cumpri parcialmente a obrigação. Eu devo parcialmente apenas a cláusula penal. Certo? Ponto final da cláusula penal, que é também importante. Pelo 416, que eu tinha acabado de falar com vocês, não é assim, uma faculdade, né? Não é exigido que o credor prove que ele teve prejuízo. O simples fato de eu colocar a cláusula penal no contrato e caracterizar o inadimplemento, nós temos aí a aplicação da cláusula penal. Então, ela é quase automática. Teve inadimplemento, cláusula penal. Ou seja, não se discute se teve prejuízo ou se não teve. Pode ser que o prejuízo seja mínimo, mas se a cláusula penal está lá, o credor pode exigir o cumprimento dessa cláusula. Beleza? E para nós finalizarmos aí os institutos relacionados ao inadimplemento, nós temos a figura do arras, ou também chamado de sinal. Quem já foi comprar alguma coisa aqui e falou assim, eu tenho que dar um sinal para fechar a venda? É isso. O arras que chama. Né? O arras, ou sinal, ele é justamente um instituto do direito civil relacionado à parte de inadimplemento, mas que visa proteger as duas partes do inadimplemento. Por quê? O arras, ele nada mais é do que a entrega antecipada de um bem, geralmente de dinheiro, para você confirmar a obrigação. Por isso que nós vamos falar... Oi? A caução é uma garantia, ela não é um arras. Tem uma diferença. Se eu entrego um cheque caução, eu estou entregando um cheque, pessoal, se eu não cumprir com a obrigação, você vai ficar com aquele cheque porque ele é a garantia, tá, do contrato. O arras, ele vai parecer um pouco, mas ele é um sinal propriamente dito. Ele já é um pagamento antecipado. Quando você não dá um sinal, você não faz assim, eu dou um sinal. Aquele sinal ele já não converte em pagamento? Parte de pagamento? Então vejam que ele não é uma garantia, ele é o próprio pagamento. Só que ele é um pagamento antecipado, é um sinal. Por isso que nós temos duas modalidades de arras, né? Nós vamos falar aí, nós temos o arras confirmatório, né? E nós temos o arras confirmatório e o penitencial. Por quê? O confirmatório é o próprio sinal. Eu dei ele para garantir, para confirmar que aquele negócio vai ser fechado. O penitencial, pelo próprio nome, ele é o quê? Uma penitência. É uma penitência, é uma pena, né? Eu dei o sinal. Como? Se eu descumprir, ele vai ser retido. Quando nós falamos do descumprimento com a existência desse arras, nós temos duas situações diferentes, né? Se quem entregou o arras, quem deu o sinal, descumpre com a obrigação, aquele que ficou com o sinal vai ficar com ele. Então, imagine que eu sou o devedor, né? Eu vou contratar o Júlio para fazer um serviço para mim. Dei um sinal. Mas eu fui lá e dei causa à extinção do nosso contrato. Eu estou contratando ele, mas eu dei o sinal para ele. Ele não tem culpa nenhuma. O sinal que eu dei para o credor vai ficar com ele. Agora, o arras penitenciais, eu dei o sinal para o Júlio.
ele descumpriu com a obrigação, mas já ficou com o meu sinal. Qual que é a obrigação dele? Restituir em dobro. Então, o arras, ele é um instituto bem pesado. Vejam que ele também força o devedor a cumprir com a obrigação. Força as duas partes. Imagina o credor que dá o sinal. Se o credor não cumpre, ele mesmo vai ser penalizado, ele vai perder o sinal que ele deu. Agora, o devedor que não cumpre tem que devolver e tem que devolver ele em dobro. Por isso que nós temos aqui essa divisão de arras confirmatório, ou ele pode ter um caráter também penitencial. E em ambos os casos aí nós temos uma presunção de que há um contrato básico, né? Um contrato inicial. Qual que é a diferença aí de arras para cláusula penal? Isso é importante, até uma boa questão de prova aí. A diferença de arras para cláusula penal é porque na cláusula penal eu coloco de forma antecipada qual que vai ser o prejuízo, né? Qual que vai ser a pena aplicada pelo descumprimento. Lá no contrato, né? Eu já coloco isso definido lá. Eu não tenho entrega de um sinal, mas eu coloco lá, se você descumprir, você vai me pagar tanto. No arras, não. No arras, eu dou o sinal de forma antecipada. Sabendo que se eu descumprir, eu posso perder aquele valor que eu dei de mercado. No contrato de aluguel, existe lá uma cláusula para 10%, para prazo mais 1% de outro imóvel. No caso, 10% seria uma cláusula penal. Do de imóvel para trás. É certo comprar os dois? Certo. Você pode acumular os institutos. Pode ser acumulado. Assim como também a gente fala assim, existe cláusula penal, os juros de imóvel, e se você quiser colocar perdas e danos, eventual perdas e danos. Você parou de pagar, eu usava do aluguel para pagar a faculdade do meu filho. Você não me pagou, não paguei a faculdade, meu filho teria matrícula trancada. Olha só. Quem tiver criatividade, se tiver um advogado criativo aí, vai conseguir jogar muitas coisas pelo descumprimento da obrigação. Exatamente. Certo? Pessoal, então, arras confirmatórios são justamente o sinal que é dado para fechar a obrigação, enquanto arras penitenciais são aqueles que visam garantir um direito de arrependimento. As partes elas podem se arrepender de ter feito a obrigação, mas se eu dei o sinal, se eu dei o arras, vai ter as regras do código para poder trazer. Se eu dei o sinal, mas eu me arrependi da obrigação, ok, perdi o sinal. Agora, se eu dei o sinal e a parte que recebeu aquele sinal se arrependeu e não quer mais cumprir com a obrigação, devolve o sinal, devolve ele em duplo. Isso são os efeitos do arras penitenciais. Certo? E finalizamos aí inadimplemento das obrigações. De forma quase um CREO nível 10, né? Pessoal, vocês vão ver que lá no AVA já está todo esse material lá de inadimplemento. E eu também coloquei um material lá relacionado à responsabilidade civil, que é o que nós vamos falar agora, falar dos trabalhos. Rapidamente. Quando nós falamos de responsabilidade civil, nós então estamos falando de um instituto dentro do direito. É basicamente um livro novo, por isso que a gente só vai falar algumas questões aqui bem por cima, porque daria um semestre inteiro para a gente falar de responsabilidade civil. Mas por que está muito próximo ao direito das obrigações? Quando eu descumpro uma obrigação, inadimplemento. Quando eu pratico um ato ilícito, eu também tenho o dever de indenizar. Muito semelhante ao inadimplemento. E aí, qual que foi a proposta do trabalho de vocês, né? Vocês se dividiram em equipes e cada um ficou responsável por falar de um tema relacionado à responsabilidade civil. Mas o que amarra todos vocês?
os próprios elementos da responsabilidade civil. Quando nós falamos em responsabilidade civil, nós falamos em quê? Num ato culposo ou não, nós falamos de um nexo causal, nós falamos de um dano, né? Um ato que gerou um dano e aquele dano que está relacionado àquele ato, que é o nexo causal. Todas as responsabilidades civis vão ter isso. Se eu falar em responsabilidade civil dos pais pelos filhos menores, eu vou falar o quê? Que todo ato praticado pelo filho menor, o pai é responsável. Se eu falar de uma responsabilidade civil do empregador, eu vou falar que todo ato praticado por um empregado, o empregador é responsável. E aí a gente foi fazendo as variações. O engenheiro, né? Como que ele se torna responsável civilmente pelos atos que ele pratica na construção, né? Imagine que alguém construiu um prédio e caia a fachada do prédio na cabeça de uma pessoa, né? Quem que vai ser responsável? O engenheiro, ele pode ser responsável, né? O advogado, né? O advogado que é contratado para prestar um serviço e perde um prazo, responsável. Então, quando nós falamos em responsabilidade civil, nós estamos falando dessas formas de eu responsabilizar alguém. E o que é responsabilizar alguém? Atribuir culpa e dever de indenizar a uma pessoa. Certo? Então, responsabilidade civil, nós falamos desta vínculo que eu vou colocar alguém na posição de devedor. Né? Eu vou, em razão de um ato ilícito, e aí não é de uma vontade contratual, mas em razão de um ato ilícito, alguém vai virar devedor pela obrigação legal. E aí, o que tem de importante para vocês, né, para a gente passar para os trabalhos? Nós temos dois tipos de responsabilidade civil. Nós temos a responsabilidade civil subjetiva, que era adotada pelo Código de 1916, e nós temos agora a responsabilidade objetiva, né? Junto com a subjetiva. O Código Civil de 2002, ele passa a defender as duas teorias. Algumas circunstâncias são responsabilidade subjetiva, outros fatos vão ser responsabilidade objetiva. Qual que é a diferença entre as duas? A subjetiva, eu preciso provar a culpa do agente. Então, toda vez que tem um ato ilícito, eu tenho que provar que aquele ato ilícito decorreu de culpa. E aí, culpa no sentido lato sensu. Agora, a responsabilidade objetiva é aquela que independe da culpa. E para alguns tipos de pessoa, a responsabilidade vai ser objetiva. E esse é o pulo do gato. Como, por exemplo, o empregador. Qualquer ato que o funcionário pratique, o empregador vai ser responsabilizado, independentemente da culpa. Eu não preciso provar que não teve culpa ou que teve culpa. Eu já responsabilizo o empregador. Então, o Instituto da Responsabilidade Civil ele é muito importante para nós, porque a nossa vida ela está envolta em responsabilidade. Se eu bato um carro na rua, se eu atropelo alguém na rua, se eu perco a minha carteira no Uber, se eu vou pegar um voo e a companhia aérea cancela o meu voo, sei lá, se eu vou fazer a matrícula aqui na escola e a faculdade não permite que eu faça a matrícula, ou seja, toda vez que alguém for lesado em direito, a gente vai estar relacionado ao Instituto da Responsabilidade Civil. Por isso que ele é um instituto muito importante, né? Ele é um instituto que, basicamente, a nossa vida, ela se resume em direito das obrigações e responsabilidade civil. Porque a gente sempre vai estar envolto nisso. Nós somos responsáveis por várias situações. Quem é pai aqui vai ser responsável civilmente pelos atos dos seus filhos. Quem aqui cometer qualquer ato ilícito na rua vai ser responsável. Quem aqui for patrão, nem empregador, é responsável também. Então, vejo que a nossa vida é constantemente relacionada ao Instituto de Responsabilidade Civil. Beleza? Vamos lá, então, passar para os vídeos e depois nós já podemos partir aí, felizes para casa. Você vai pagar uma pizza no varanda para nós hoje? Pedido varanda não abre na segunda-feira. Não, hoje abriu exclusivamente para nós. É? Então, todos mandaram os vídeos?
lá, né? Pelo WhatsApp. Eu tenho é tipo isso, só que não tem Nem tinha nada de não, basta pra chorar. Oi? Vou passar, só vou precisar dela, tá anotado. Amarelo? Detestei. Olha aqui. Professor, oi. Espera aí, agora eu não posso. Vem aqui. Já aqui, bom. Você que deixou a mulher, vai deixar ele. Grupo 1. Eu vou verbal. Só colocando o nome aqui. Daniela. Isis. Mentira, professor. Daniela Isis. E a Leandra? Vamos lá. Aí, vai perguntar o professor que me explicou. Grupo 1. Qual que é a responsabilidade suas? Pais sobre os filhos menores? Oi.
Muito bom. Oi? Entendeu? Tem que ter lugar. Grupo 2. Grupo 2 nós temos Amanda, Anthony. Só vocês três? Vocês não passam responsabilidade civil? A Carla, gente. A Carla.
Quando vocês não eram. Vamos para... Alô, tirar foto. Da faculdade, quem que é? Não, ela vai ver. Certeza que foi já que não é. Responsabilidade civil do advogado. O advogado é reconhecido pela Constituição da República de 1988, no seu artigo 133, como sendo indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. A relação cliente-advogado se insere no conceito de relação de consumo, pois o advogado é um prestador de serviço na qualidade de profissional liberal. Quando surge um dano causado por alguém a outrem, surge a responsabilidade daquele pelos prejuízos proporcionados, sendo essa denominada responsabilidade civil, cujos requisitos básicos são a existência do dano, da ação comissível ou incívado, agente do nexo de causalidade, conforme o direito civil clássico tradicionalmente ensina, da culpa. Apesar de não regular diretamente a responsabilidade do advogado por sua atuação profissional, o Código Civil, CC, trata do mandato judicial que opera se ao receber o advogado poderes para postular em juízo. Trata-se de contrato consensual, porque se aperfeiçoa com um acordo de vontade das partes. Personalíssimo, porque se baseia na confiança, podendo ser extinto quando esta cessar, não solene, cuja aceitação pode ser expressa ou tácita, bilateral e oneroso por acarretar vantagens para ambas as partes. Por fim, a responsabilidade civil do advogado está sincrônica à evolução das próprias regras do mercado. Dentro de uma sociedade capitalista, a atividade advocatícia se mostra sujeita aos livramentos impostos para frear abusos e garantir, ao mesmo tempo, os limites para o desempenho das atividades econômicas. Necessário ao advogado que perceba que da sua atuação, uma vez não observar esses princípios, bem como qualquer outra atividade econômica normatizada pelo Estado, poderá o cliente buscar através das esferas administrativas e jurídicas reparos aos danos que comprometer sofrido. A pessoa vai existir, né? Se acordar de manhã com a voz assim,
Vocês mandaram? Eu mandei link por WhatsApp. A partir de amanhã eu vou mandar bom dia no grupo, tá? Bom dia. É diferente a gravação do grupo com a gravação Do áudio do WhatsApp. Eu também faço. Senhor, vale quanto? 1.500. Já tirei R$1.500. Uma coisa dessa, uma coisa. Já tem frio no metrô, né? Júlio, só passa a hora de falar assim. Eles conseguem mandar mensagem para você? Eu não estou achando você. Acostumado por a carroça. Da realidade do Dedé. Professor, da Maria Eduarda foi. Pode ser que vocês não tenham, né? Aquela lampada nas costas. Aí mandou aí pro senhor. Por enquanto, da Maria Eduarda, não. Sua mãe. Mãe, mamãe, As principais são essa forma é pagar o que vai ter, assim como a responsabilidade será total do hóspede ou terceiro. A responsabilidade dos estabelecimentos, sim, você vai o artigo 973 do novo exceto todos os casos como os lugares e os escolas, os que gratuitamente podem participar dos prêmios do fim, desde
Pessoal, quer terminar de assistir e já vamos embora? Ou quer parar e voltar? Então vamos decidir. Grupo 6. Grupo 6. Não, desculpa. São quantos grupos, professor? São 9 grupos. Professor, pode passar na lista por enquanto? Eu estou usando ela. Você dá a presença de todo mundo. Não, eu vou dar a presença para vocês. Dá conta pra quem tá aqui. Grupo 6, vocês mandaram o vídeo? Mandando. É esse arquivo aí, ó. Você viu mandar um pontinho? Esse arquivo em cima, ele é PowerPoint com áudio. Ah, é? Esse? Ah, você respondeu as perguntas. Eu respondo, né? Minha mãe já tá assim, me liga quando puder. Desde sexta-feira. Pecado. Pecado mesmo.
Responsabilidade civil dos engenheiros e construtores. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 3º, define fornecedor como pessoa física ou jurídica que desenvolve determinadas atividades, e, dentre essas, alude expressamente à construção, bem como no artigo 12 menciona o construtor no âmbito da responsabilidade pelo fato do produto e do serviço. Diferente de outros profissionais, sua obrigação é considerada de resultado. O construtor, assim como todos os outros profissionais liberais participantes do empreendimento, obriga-se pela boa execução da obra, garantindo sua solidez, segurança, qualidade e entrega conforme os objetivos acordados no contrato. O construtor irá responder pessoalmente pelos danos causados mediante a verificação de culpa, sendo sua responsabilidade subjetiva, tendo em vista a incidência do artigo 14, parágrafo 4º do Código de Defesa do Consumidor. Ainda que a não obtenção do resultado já configure prova de adimplemento pelo construtor, sua responsabilidade será subjetiva, podendo ser afastada, evidenciando-se, por exemplo, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, o que romperia o nexo de causalidade e afastaria a culpa de sua conduta. Os problemas que normalmente acarretam mediante o comprometimento da estrutura da obra, podendo advir de má elaboração de projetos ou de cálculos equivocados e também a partir de falhas ocorridas durante a própria construção, fundações e concretagem. Se observa nesses casos é que basta o comprometimento da segurança da obra a ponto de gerar danos ao consumidor para que se configure o defeito do produto ou a falha na prestação de serviço e, consequentemente, a responsabilização do construtor pelo fato do produto ou do serviço, a não ser que este prove alguma excludente de responsabilidade. Na apuração da responsabilidade do construtor, basta que o vício comprometa a qualidade da obra, podendo diminuir seu valor. Assim, será de responsabilidade do construtor a falta de qualidade técnica e de adequação dos materiais adequados empregados na construção, o que poderá ser verificado tanto na mão de obra quanto nos produtos. Se a sociedade na qual o construtor trabalha ou tenha algum vínculo, responderá a essa objetivamente perante os consumidores pelos danos evidencialmente ocasionados, seguindo a regra geral do Código de Defesa do Consumidor, os escritórios de engenharia, por exemplo. Agora vamos para... Olá pessoal, hoje falaremos sobre responsabilidade no esfera civil. Tratando-se desse assunto, a responsabilidade civil é de ordem patrimonial e se encontra prevista nos artigos 186 e 927, ambos do nosso Código Civil, dizendo que todo aquele que causa dano a outro é obrigado a reparar. Segundo o seu civil básico,
Responsabilidade é a sanção imposta pelo direito ao autor de um ato lesivo à ordem jurídica. Em nosso tema específico, abordaremos a responsabilidade civil do servidor público. A responsabilidade do servidor público pode ser civil, penal e administrativa. Somente as esferas civil e administrativa são tese do nosso trabalho. No entanto, faça necessário as duas abordagens para analisar como a esfera civil necessita da administração pública para atingir a responsabilidade do agente. O processo de apuração de responsabilidade começa, em tese, em fase administrativa. A responsabilidade civil decorrerá da condenação da administração pública a analisar terceiros por danos causados pelo servidor, uma vez provado que tenha agido com dolo ou culpa. Artigo 37, parágrafo 6 da Constituição Federal. A responsabilidade civil do servidor público consiste no ressarcimento dos prejuízos causados à administração pública ou a terceiro em decorrência de ato conhecido ou conhecido, doloso ou culposo no exercício de suas atribuições, previsto no artigo 122 da Lei 8.112 e artigo 37, parágrafo 6 da Constituição Federal. Será instaurado processo administrativo chamado de sindicância, procedimento no qual o sindicato terá assegurado o princípio do contraditório penal para a defesa. A sindicância terá o objetivo de averiguação suprema provocada por imperícia, imprudência ou negligência. A Lei 8.112 estabelece duas situações em que o servidor poderá ser chamado a ressarcir esses prejuízos causados pelo errado. Na primeira, como causar danos diretamente à administração pública, e na segunda hipótese, como causar danos a terceiros no exercício da função pública. Na hipótese de dano à administração pública, prevê o artigo 46 da Lei 8.112 que a indenização do prejuízo financeiro causado pelo servidor poderá ocorrer em monta administrativa, mediante desconto autorizado do valor devido em folha de pagamento. Após a finalização do processo administrativo, cercado de todas as garantias de defesa do servidor, conforme prevê o artigo 5º da Constituição Federal. A responsabilidade civil do servidor público perante a administração é subjetiva e depende da prova da existência do dano, o nexo de causalidade entre a ação e o dano da culpa ou dano de sua conduta. O dano poderá ser tanto material quanto moral. A responsabilidade administrativa decorrerá da violação do servidor aos deveres e proibições inseridos nos respectivos estatutos. Se o agente, por ação ou omissão, dolosa ou culposa, causou dano à administração, deverá repará-lo, sendo responsabilizado civilmente. A apuração da responsabilidade civil poderá ter início e término no âmbito administrativo ou ter início nesse âmbito e seu objeto, depois da ação perante o judiciário. Não se deve publicar que, em razão da indisponibilidade do interesse público, os ocupantes de cargo ou funções de chefia e direção têm o dever de tomar as providências para apurar a responsabilidade dos servidores. Assim, tiver ciência de condutas que correspondem a infrações. Em relação ao dano causado por conduta do servidor público, é necessário distinguir, então o prejuízo poderá ser causado ao Estado diretamente ou a terceiros. Para as hipóteses de dano causado diretamente ao Estado, as leis estatutárias, em geral, estabelecem procedimentos auto-executáveis, não impedem a autorização judicial, pois para a administração desconta os vencimentos do servidor a importância necessária ao ressarcimento dos prejuízos, respeitar a limite mensal fixado nele, visando preservar o caráter do salário do servidor. Por outro lado, quando se trata de dano causado a terceiro, aplica-se a norma do artigo 37, parágrafo 6 da Constituição Federal, em decorrência da qual o Estado responde objetivamente, ou seja, independentemente do culpa ou dolo, não possui direito de regresso contra o servidor que provocou o dano, desde que este tenha agido com a culpa ou dolo, visando mais para o lado do servidor público, ok, pessoal? Tá acabando. Olá. O que é a responsabilidade civil das empresas de transporte? Conforme preceito no artigo 734 do Código Civil Brasileiro, responde pelos danos causados às pessoas transportadas ou suas bagagens, salvo motivo de força maior serem nulas qualquer cláusula excludente da responsabilidade. Transporte aéreo, rodoviário e portuário. Aéreo, neste caso de risco contratual e eventual acidente aéreo, ainda que por força maior ao caso fortuito, utiliza-se a teoria do risco, logo, a responsabilidade da transportadora em regra geral.
Desta forma, no caso das empresas que trabalham com transporte aéreo de pessoas ou coisas, a responsabilidade civil e objetivo rodoviário. O transporte de carga é norteado por uma relação jurídica que gera obrigações, direitos e deveres entre as partes. O vínculo jurídico impõe que o devedor deverá cumprir a prestação do serviço acordado com o credor. Portuário. Da natureza contratual é regida pela teoria objetiva imprópria. É aquela em que a culpa da transportadora vem do incumprimento do controle da transportadora é sempre presumida. Desta forma, o controle de transporte deve abranger, além da segurança na contratação do serviço, proteção à integridade do consumidor, a obrigação do transporte de suas embalagens, seja no cumprimento em que o passageiro irá viajar ou em outro local apropriado para o devido. Até mais boa. Professor, esse aplicativo que eles usaram para fazer, eu fui baixar no Play Store lá, R$30 é o outro dele. Ele já viu. A responsabilidade do transportador de passageiros é bastante complexa. Por parte do transporte pode causar a pessoa que Pessoal, é isso. Se eu não receber, depois você consegue mandar para o meu link? Porque o arquivo não veio. Bom? Dá 0 para ela. Então, zero sua cabeça. Pessoal, é isso então. Assim, foi meio corrida essa última aula nossa, mas é bastante coisa que a gente tem que falar. Semana que vem nós temos a prova, então, né? Sobre a prova ela vale 4.000 pontos. A disposição que eu pensei, sim, vão ser 4 questões abertas, 1.000 pontos cada questão.
Nossa, que? Quatro questões abertas e no ponto da questão. O senhor fazer umas 10 de 400 é melhor. Nem a pau, né? 400. Múltipla escolha é aquela coisa, pessoal. Prova de segundo semestre. Múltipla escolha. Errou, não tem o que fazer para ajudar. No banco, se vocês fizerem múltipla escolha, faço múltipla escolha. Só que não tem choradeira depois. Agora, em questão aberta, a gente consegue dar um jeitinho, né? Mas assim, também vou fazer 10 questões abertas. Então, serão 4 questões abertas, uma relacionada à transmissão das obrigações, outra relacionada ao cumprimento das obrigações da instituição. Manda um áudio depois. Manda, depois é assistir o YouTube. Das obrigações. Uma questão sobre transmissão das obrigações, aí vai ter a sessão de crédito, a sessão de dívida ou a sessão de contrato. Uma questão sobre adimplemento, né, formas de extinção da obrigação. Uma sobre inadimplemento, que nós falamos hoje. E uma sobre responsabilidade civil, que eu trabalhei de vocês. Uma questãozinha genérica lá de responsabilidade civil. É que vem através, senhor? São 4 questões mesmo? 4 questões. Quando fez o trabalho? Oi? Ele já fez o primeiro lá? Vai Não faz fala sobre o seu trabalho. vai ser questões básicas. Vocês tiveram que estudar para fazer o trabalho, tiveram que fazer lá? Então vão ser questões. Não vou falar detalhes de cada um. Vão ser questões genéricas de cada um deles. Por exemplo, responsabilidade civil. Né? Divide em subjetiva e objetiva. Qual que é a diferença subjetiva e objetiva? Questão tipo assim. Né? A de implementa. A gente vai falar qual que é o efeito da implementa. Então, assim, são questões básicas relacionadas a cada um dos temas. O que eu vou pedir de vocês? Né? Questão aberta, a gente tem que ter pelo menos uma precedência de colocar um número de linhas. Né? Então, se eu colocar assim, no mínimo 5 linhas, eu vou querer no mínimo 5 linhas. Né? Chega lá, colocar uma linha, eu não colocar nada, eu vou fingir que nem respondeu. Então, preciso desse comprometimento de vocês também para a gente poder chegar no final do curso assim, com uma aprovação de qualidade. A gente não está aqui para segurar ninguém, não está aqui para reprovar, para trabalhar a vida de ninguém. Mas eu preciso que vocês caminhem para o próximo semestre mostrando que aprenderam alguma coisa. Né? Senão, não compensa para frente. Então, essa que vai ser o filtro da nossa prova hoje. As questões que eu vou tratar com vocês são questões gerais. Se vocês tiverem a compreensão de fazer questões gerais, no detalhe, vocês vão se virar com a vida de vocês. Isso vai ensinar aos poucos. Não tem como a gente exigir esses detalhes. Mas as questões gerais vocês têm que saber. Beleza? Isso aí. Boa noite, pessoal. Até semana que vem. Vou fazer uma votação dos professores para premiar o melhor. Pode deixar. Meu ponto na prova está ótimo. Tchau. Pode ser. Esse semana para mim o link lá que eu já. Depois eu já. Colocou, cara. Já não tem certo. Por nada, Você também, viu? Quantos cantos? Então, o carro dele, tem que gastar gasolina. Foi dentro do carro dele. Ele usa, não ele usa.